Olá, esse vídeo tem por objetivo fazer a correção do exercício do conteúdo de possibilidades que foi passado no dia 10/5 para a turma do oitavo ano da escola Isaac de Alcântara Costa. Então, vamos ao exercício. O nosso exercício foi um exercício que trazia para a gente 6 questões e aí estão distribuídas essas questões e era solicitado o seguinte. A primeira questão dizia que Angélica vai sair com uma amiga para se vestir. Ela pode optar em 3 camisas, 4 calças e 2 sapatos. A letra A pede que você liste as possibilidades de combinação que a Angélica tem para se vestir. Nesse caso aí, você iria colocar o seguinte, por exemplo, ela pode usar a camisa azul claro, a calça preta e o sapato de salto. Outra opção, a camisa azul claro, a calça preta e a sapatilha rasteira. E assim você iria descrever todas essas opções que a Angélica dispõe. Na letra B, é pedido quantas opções de combinações ela tem. Você escreveu, obviamente, você chegou nesse resultado de 24. Mas suponha que não existisse essa possibilidade de escrever, ou então que essa possibilidade de escrever fosse ocupar um grande volume. Existe uma maneira de realizar essa operação de forma mais rápida? Existe. E é simplesmente a gente observando. Eu tenho 3 opções de camisas, 4 opções de calças e tenho 2 opções de sapato. Para eu fazer essa conta de forma simples, eu simplesmente faço essa multiplicação. 3 vezes 4 vezes 2. Como é que isso vai ficar? 3 vezes 4 vezes 2. Eu vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Eu tenho 24 possibilidades de fazer essas combinações de roupa para nossa personagem Angélica. A próxima questão, que é a questão número 2, diz o seguinte para nós. Carlos foi a uma sorveteria em que havia 5 opções de sabor de sorvete, 3 tipos de calda e 4 tipos de confeito para jogar por cima. Caso ele fosse escolher apenas um, quantas possibilidades de combinações ele teria? É importante que você observe o que a questão está te oferecendo. Ela disse se ele fosse escolher apenas um. Então a gente vai ver, nós temos 5 opções diferentes de sabores de sorvete, nós temos 3 tipos de calda e nós temos 4 tipos de confeitos. Novamente, a gente pode realizar essa operação através de uma multiplicação simples, dizendo 5 vezes 3 vezes 4. E 5 vezes 3 vezes 4, a gente vai chegar na seguinte situação. 5 vezes 3, nós temos como resultado 15. E aí 15 vezes 4, nós obtemos como resultado 60, que é o nosso gabarito. Existem 60 possibilidades diferentes de combinações. 60 possibilidades diferentes de sorvete que ele vai ter como montar nessa sorveteria para experimentar o seu sorvete. A terceira questão, ela diz o seguinte: uma moeda é lançada 2 vezes. Eu tenho uma moeda e jogo para cima uma vez, jogo para cima outra vez. Quais são os possíveis resultados que podem acontecer? E aí, nesse caso, como a gente jogou 2 vezes, a gente vai ter dois resultados para cada possibilidade. E dentro dessa possibilidade, nós iniciamos dizendo que existem
a possibilidade de sair cara, cara, existe a possibilidade de sair cara, coroa, existe a possibilidade de sair coroa, coroa, e existe a possibilidade de sair coroa e depois cara. Isso nos dá 4 possibilidades diferentes para esse tipo de lançamento. A questão de número 4 pede para a gente, coloca para a gente a seguinte situação. Ela diz, em uma escola de música, há 14 alunos que tocam bateria e 15 alunos que tocam guitarra. De quantas maneiras diferentes pode-se formar uma dupla, contendo um aluno que toque bateria e um aluno que toque guitarra? Nesse caso aí, eu tenho 2 fatores dentro da minha multiplicação, e eu simplesmente vou fazer 14 vezes 15, que eu obtenho como resultado 210 maneiras diferentes disso acontecer. Já a nossa quinta questão, ela diz o seguinte: em um restaurante tem em seu cardápio 5 tipos de massa, 3 tipos de molho e 4 opções de acompanhamentos, como mostra o catálogo que está aí do lado. E aí a letra A pede para a gente: quantas são as possibilidades que um cliente tem em montar um prato com uma massa e um molho em que o acompanhamento seja salada? Veja bem, ele amarra o acompanhamento. Apesar de existir 4 possibilidades de acompanhamento, mas ele diz, eu só quero esse. O acompanhamento não vai entrar como fator da nossa multiplicação. Deste modo, nós simplesmente fazemos 5 vezes 3, 5 tipos de massas, 3 tipos de molho, 5 vezes 3 é 15, e aí, no caso, o acompanhamento ele já deixou ali fechado, então não vai sofrer alterações. A gente vai ter 15 possibilidades de montar esse prato, sabendo que ele já disse qual seria o acompanhamento que ele ia querer. Na letra B, é pedida quantas são as possibilidades de prato que podem ser servidos nesse restaurante, considerando uma massa, um tipo de molho e um acompanhamento. Aí sim, a gente pega os 3 fatores e faz a multiplicação. 5 vezes 3 vezes 4. A gente chega no resultado igual a 60 possibilidades. Para concluir o nosso processo de correção, nós temos aí a nossa sexta questão, que diz o seguinte: a senha de acesso de um site é composta de uma letra e 3 números. De quantas maneiras diferentes um usuário desse site pode escolher uma letra que compõe a sua senha? E ele diz o seguinte: considere as letras do nosso alfabeto. Nesse caso, a gente vai observar todas as letras que tem no alfabeto. Nós temos, no alfabeto brasileiro, 26 letras. Então, se existem 26 letras, existem aí 26 maneiras diferentes de organizar, respondendo esse item que a gente tem 26 maneiras. A letra B diz o seguinte: e de quantas maneiras diferentes ele poderá escolher os números para compor a sua senha. Vejam bem, nós temos três casinhas aí para a gente colocar os números. E aí, se nós temos 3, nós vamos observar qual é o maior número de 3 algarismos. O maior número de 3 algarismos é 999. Então, nós temos 999 opções. Lembra que o 000 entra nessa conta. Então, nós temos 1000 maneiras diferentes de colocar esses números. E aí, o nosso gabarito, inclusive, diz as opções vão de 000 até 999, que compõe 1000 possibilidades, 1000 maneiras diferentes de compor esse número. A letra C diz o seguinte: qual é o total de senhas diferentes que podem ser compostas para o acesso a esse site? Vejam bem, eu tenho 26 possibilidades de letras e 1000 possibilidades de números. Se eu tenho 26 e 1000, eu simplesmente vou fazer essa multiplicação. 26 vezes 1000, o resultado é 26.000 senhas diferentes que são possíveis no nosso site. A letra D e última diz o seguinte: um usuário
pretende usar o número 5 e 7 nessa ordem como os dois números finais da sua senha. E aí tem até um desenho mostrando para a gente como é que vai ficar essa senha. E aí ele diz de quantas maneiras diferentes ele poderá compor a sua senha agora. Veja bem, os dois últimos números já estão postos. Eu só tenho, nesse caso, a possibilidade do primeiro quadradinho, que eu vou ocupar com 26 possibilidades diferentes, e o segundo quadradinho, que eu vou ocupar com 10 possibilidades diferentes. Então, eu vou pegar, assim como aquele exemplo lá de cima da salada, eu vou pegar essas duas primeiras e vou multiplicar. 26 vezes 10, 260. E aí os dois últimos números eu já tenho, e aí eu tenho 260 maneiras diferentes de poder fazer essa senha dessa maneira que está sendo cobrado. Essa foi a correção do exercício relativo ao conteúdo de possibilidades que foi passado no dia 10/5/2021 na turma do 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa. É isso e até a próxima!